E aí, Mike, tudo bem com você? Um bom dia ou uma boa tarde, depende do horário que você está assistindo, né? E, bom, como você pode ver, essa aula tem duas partes, né? Na verdade, a outra não é nenhuma, né, não é nenhuma parte, é só uma gravação que eu fiz com um aluno meu, né? Que foi o Arthur. Então, tá lá no grupo lá, as duas partes da aula, essa aqui é a parte 2. Assiste a parte um. A parte um é o Arthur jogando o nosso jogo, porque é interessante a gente ver como que é o comportamento de outras pessoas jogando aquilo que nós criamos. Porque quando você cria um jogo, você já entende os macetes, o que você precisa fazer para que esse jogo funcione. Porque foi a gente que criou, né? Então é bem fácil. Agora, quando a gente dá um jogo para uma pessoa testar, a gente consegue ver a dificuldade que ela vai ter, o que a gente precisa mudar ou melhorar, ou então deixar mais difícil o nosso jogo, né? Eu acho que o nosso jogo ficou bem equilibrado. O Arthur jogou, na primeira vez que ele jogou, ele morreu. Você viu que, tipo assim, pra gente é meio óbvio, né? Você tem que matar ali primeiro o Korn, que é o mais fácil, e evoluindo para depois ele conseguir atacar o segundo inimigo, que é o Marvin, né? E só que para quem vai jogar na primeira vez, não. O Arthur ele já tentou ir pro Marvin, ele matou o Korn uma vez, foi pro Marvin, não conseguiu, já teve que reiniciar o jogo, já perdeu, né? Mas e olha que eu tava dando umas dicas para ele ainda, né? Mas se eu não tivesse lá para dar nenhuma dica, quem sabe o que teria acontecido, né? Mas ele conseguiu ali matar o Korn algumas vezes, depois ele foi pro Marvin, depois ele voltou pro Korn, porque o Korn era mais fácil de matar, depois ele ficou forte o suficiente para poder matar o Marvin várias vezes. Depois ele voltou e matou o Korn porque estava muito forte, aí o Koff já ficou bem tranquilo, até que finalmente ele conseguiu ali derrotar o Zorut e fechar o jogo com alguma facilidade, né? Então, ele meio que ele sacou ali qual que era o esquema do jogo. Então, isso é interessante a gente perceber, tá certo? Um, Hoje a nossa aula vai ter som de passarinhos aqui em volta, mas eu acho que não tá atrapalhando, né? E, bom, a gente demorou ali aproximadamente umas 8 aulas para poder fazer, 8 ou 9 aulas para poder fazer aquele jogo, e agora nós finalmente finalizamos, tá bom? Essa parte de criação de jogos por HTML. Agora a gente já começa um assunto novo no nosso curso, tá bom? E para isso eu vou precisar do livro e você também, tá bom? Antes disso, deixa eu só te mostrar uma coisa. Se você pegar o livro, lá no comecinho, na primeira página do livro, ó, uma, duas, três páginas. Você vai chegar aqui no sumário, né? No sumário que é, opa, no sumário que é todo o conteúdo de aprendizado do livro, né? A gente começou na parte de HTML lá no aqui, ó. A gente começou aqui no capítulo 17, ó. 17 nós vimos aqui, ó, chamado Jogos HTML5 Online. Então, ó, 17, 18, 19, 20, 21. Quer dizer que do 17 até o 21, que daria aí 4 aulas, né? Tô doido não. 17, 18, 19, 20, 21. Daria aí 4 aulas de HTML, a gente estendeu esse daí para 8. Porque a gente tem menos tempo de aula, que a gente tem aproximadamente de 30 a 40 minutos. Sendo que numa aula verdadeira aí, presencial, nós teríamos 2. Então a gente acabou que deu uma alongada aí, né? Mas normal isso daí, sem problemas. Lembrando que quando a gente puder voltar com as nossas aulas presenciais, a gente vai voltar e vai refazer tudo isso daí, só que na parte prática. E a gente vai criar jogos diferentes. Inclusive, tem um jogo muito bom, conto com uma ideia muito legal pra gente poder criar aqui, quando a gente puder voltar com as nossas aulas, que eu não vou contar o que é. Quando a gente puder voltar com as nossas aulas, você vai descobrir o que eu tava pensando, tá bom? Agora a gente chega aqui na aula de número 22, tá? 22, que se chama Trilha Sonora para Games. Bacana? É... Trilha sonora para games. Isso daí. Lembrando que a nossa aula, o Maicon, o nosso curso, na verdade, se você olhar lá no finalzinho, tem 32 aulas. Quer dizer que a gente tem essa aula e mais 10 para acabar com o curso de jogos. Bem louco, né? Foi bastante aula já. A gente tá quase. Estamos quase na. Estamos quase no. Tem mais coisas pra gente poder aprender, tá? Mas a gente passou bem na metade. A gente está entre a metade e o fim do. Um pouquinho na metade, próximo do fim do curso, certo? Eu sei que todas as aulas que nós tivemos foi todas online, mas não se preocupe, tá? A gente vai rever todas essas aulas na prática, vai criar, você vai estar no computador, você vai mexer em tudo isso que nós aprendemos para a gente poder voltar, tá bom? Eu quero relembrar que as aulas presenciais já voltaram, tá bom? Já está liberado as aulas presenciais, está tendo aula presencial no Sebrae, o pessoal vem ter aula no Sebrae, mas o governo não liberou essas aulas para alunos menores de 14 anos. Então, no caso, você não poderia estar indo no Sebrae. Por isso que essas aulas
Por isso que nossas aulas continuam ainda online, tá bom? Mas tem que liberar. Eu creio, Mike, que o ano que vem já está liberado para você poder voltar, tá bom? Porque o governo não vai demorar muito para poder liberar a galera, não. Inclusive a galera menor de 14, que é o seu caso. Inclusive, falta bem pouco aí para poder as vacinas estão sendo aplicadas. Então, em breve a gente está voltando, tá? Só mais um pouquinho de paciência aí. O cafezinho tá esfriou já, olha. O que, sinceramente, Mike, eu acho que não é tão ruim tudo isso, tá? Tipo assim, o ruim é que você vai rever tudo isso aqui depois de novo, vai. Mas veja bem, a gente não vai repetir nenhum jogo que nós fizemos aqui. Então, quando a gente puder voltar com as nossas aulas presenciais e você puder voltar com essa parte de HTML, que a gente vai rever HTML, a gente vai rever HTML, mas não vai fazer o mesmo jogo. Então, a gente já viu como é que faz um jogo de um jeito, e a gente vai poder fazer outro jogo de uma outra maneira. Ou seja, é uma oportunidade única que você vai estar tendo de estar revendo vários jogos de maneira diferente com aquela mesma coisa que a gente já viu antes. E nenhuma turma vai ter essa vantagem de ver. Porque, por exemplo, se fosse no curso presencial, você veria a matéria de HTML, faria um jogo comigo e acabou. Né? E aqui você vai ter chance de ver vários. Mas vamos parar aqui de enrolação, ver que horas são, porque a gente tem limite de tempo, né? Lembrando que essa nossa aula aqui vai ser um pouquinho mais curtinha, porque eu estou considerando o tempo que você levou para poder assistir o primeiro vídeo. O primeiro vídeo teve 10 minutos. Essa aula aqui não pode passar de meia hora, tá? Então, capítulo 22, página 223, que se chama Trilha Sonora para Games. E falando de trilha sonora para games, nós já vimos isso. Lá nas primeiras aulas, eu já te mostrei sobre como é que faz criação de músicas para jogos. Lembra que a gente fez a música do Mario? Então a gente já viu isso daí. Só que aqui agora a gente vai aprofundar e vamos criar algo mais original. Porque deixa eu ver, nós criamos a música do Mario. E agora eu quero criar uma coisa original, né? Vamos para a leitura aqui então, rapidão? Ó, o que vamos aprender hoje? Você já ouviu falar de frequência de som? Sabe o que é um timbre? Na aula de hoje, veremos alguns conceitos a respeito desse assunto que é fundamental para a criação de uma excelente trilha sonora para games. O estudo será feito por meio de exercícios práticos para ilustrar o processo de criação de uma trilha sonora e para nos ajudar a entender as teorias importantes para esse processo, como é o caso de mixagem e masterização. Então, a gente vai entender um pouco melhor como que a gente faz trilha sonora para jogos. Vai ser bem parecido com aquilo que nós fizemos para o Mario, só que dessa vez eu quero criar uma trilha sonora original para o nosso jogo. Tá bom? Então, vamos seguindo aqui, ó. Fundamentos. Falar de trilha sonora é falar sobre planejamento e criação, pois todo o processo de produção deve surgir a partir de um plano sólido, bem estruturado e para sair do papel depende de muita criatividade. A gente já viu sobre isso, né? Essas premissas são base para todo o processo de concepção de um game. E o mesmo acontece para a criação dos áudios que serão utilizados ao longo do enredo. Até aqui, nós percorremos um caminho bem longo e carregado de muito conhecimento e prática. Todas as informações que estamos aprendendo, de certa forma, já foram vistas. E, mais uma vez, nós deparamos com a grande necessidade de criatividade que precisamos para ter nessa tarefa. Então, a gente viu muito conceito até agora, a gente viu bastante coisa, principalmente na parte criativa, e a gente vai aplicar tudo isso daí próximo do projeto final, porque o nosso curso tem um projeto final, tá bom? Uma forma muito simples de entender melhor o que tem sido feito no campo dos games digitais é a análise de alguns jogos muito comuns e que encontramos na web. Essa análise nos ajudará a entender a mecânica que envolve o enredo e os movimentos do jogo, e aliado a isso, toda a parte sonora que dará sentido ao que nós, jogadores, estamos vendo nesse game. Vamos virar a página aqui. Então, aqui, ó, vai ter um textão explicando a importância das músicas nos jogos. Eu já falei para você da importância de música nos jogos, a gente já estudou sobre isso. Eu não vou ficar repetindo aqui, porque senão eu vou ficar, né, me repetindo, mas a trilha sonora do game é muito importante. Inclusive, se você quiser reassistir aquela aula de trilhas sonoras, pelo menos no comecinho, para você poder relembrar a importância, é só você voltar nas mensagens aí do grupo, porque todas as nossas aulas são no grupo, né? Você pode ir voltando até a aula de trilha sonora, de jogos, tá bom? Ou melhor, você é uma pessoa boazinha com você. Junto dos links aí do WhatsApp, você deve ter visto, tem um link a mais, né? Então eu vou colocar ali um link para você poder reassistir aquela aula de trilha sonora. Porque aquela aula de trilha sonora não era exatamente uma aula completa de trilha sonora. Não era para a gente ter tido uma aula de trilha sonora naquele momento. Mas eu passei mesmo assim para poder estar deixando mais completo. Então depois, se você quiser voltar lá e assistir, para poder relembrar os conceitos,
vai ser importante, tá? Então, eu vou deixar aqui para você dar uma olhadinha lá depois, se você quiser. Tudo bem? Então, ó, vamos pular para essa parte aqui, ó, fundamentos. Fundamentos do áudio. Os fundamentos do áudio implicam em conhecer os conceitos sobre acústica e sobre o comportamento do áudio em si, uma vez que o som é uma onda sonora. Associado ao conceito de acústica, encontramos a frequência, ambas as áreas da física que estudam o som. Ao fazê-lo, percebe-se que o som é uma onda mecânica e, como tal, oferece intensidade, frequência de elementos e influência na qualidade do som produzido. O que está falando aqui é que a gente precisa entender como que o som é formado para a gente poder criar músicas, tá? Criar músicas, você pode pegar qualquer barulho e colocar que você cria uma música, até porque é assim que é feito o funk, né? Que é uma porcaria, mas tá lá. Mas é importante que a gente entenda como que os elementos da música funcionam para a gente poder criar alguma coisa de qualidade. Então, assim, mesmo que você não tenha muita familiaridade com música, a gente vai aprender algumas coisas ao longo dessas nossas aulas, tá bom? Quando a gente puder ter as nossas aulas presenciais, eu vou trazer alguns instrumentos, algumas coisas para você ter umas experimentações a respeito. Lembra daquela aula que a gente teve que eu levei um teclado? Então, aquilo é muito interessante, tá bom? E quando a gente puder voltar com as nossas aulas práticas, eu vou estar passando isso para você, porque a questão de música é bem complexo e é bem legal de entender também, tá bom? Na próxima aula, porque aqui eu estou tendo uma aula teórica com você, na próxima aula a gente vai ter uma aula prática, onde a gente vai criar uma música. E aí eu vou te trazer vários conceitos da música que eu não pude trazer naquela aula que eu fiz montando a musiquinha do Mario. Então a gente vai entender várias coisas. Eu acho que vai ficar... É um assunto complexo, para pouco tempo, mas eu vou tentar fazer da maneira mais resumida possível para você entender mais essa questão aí de sonoridade e música, que é muito importante. Tudo bem? E também é bem legal de aprender. Ó, vamos virar aqui a página, porque ele está entrando aqui num conceito muito técnico, que fica até meio chato. Aqui, ó, virando a página, 2.2, ó, na página 225. Dicas para a produção sonora de games. Conheça. Primeiro ponto, conheça. A tarefa que deve ser feita na produção de games é conhecer a trilha sonora de outros jogos que estão no mercado e que apresentam semelhanças com o game que pretende criar. Imagine que você criará um jogo 2D do estilo Super Mario. Perceba os detalhes dessa trilha quando o autor perde, quando há troca de frase entre as situações. Cada um desses detalhes vai interferir diretamente na produção da trilha sonora, pois em cada movimento, um detalhe no áudio vai ajudar o jogador a percepção dessas mudanças que acontecem ao longo do jogo. Ou seja, a gente ter experiência com outros jogos favorece bastante. No Mario, quando ele morre, sempre tem uma musiquinha que ele morre, né? Tipo... E ele morre. Né? Então, é interessante a gente assimilar nossos jogos quando o nosso personagem morre, que tem alguma música que o personagem perdeu. Ou quando o personagem ganha, quando no final do Mario, quando entra no castelo, tem a musiquinha, né? Que é a musiquinha de vitória. E muitos jogos também tem isso. Quando você vence ou quando você termina alguma fase, sempre tem alguma música que te indica que você terminou. Que aumenta ali, né, a sua experiência com o jogo de compensação, de recompensa. Você chegou no final. Então, todo esse tipo de coisa é interessante. Quando o personagem pula, tem um barulhinho de pai, né? Quando ele pula. Hoje em dia não é tão mais utilizado isso. Hoje em dia a gente prefere mais colocar um som de pulo de verdade do que um barulho virtual. Só que tudo é possível. Você já jogou jogos e você pode basear nas experiências dos jogos que você jogou, que você gostou, para poder criar os jogos, para poder criar os seus próprios jogos, no caso, né? Próximo, experimente. Outra dica muito importante é experimentar os jogos que encontrar. No entanto, é preciso tomar cuidado para não se deixar levar pela trama e esquecer o fundamento dessa tarefa, que é a análise. É crucial que você utilize o jogo com olhares e ouvidos críticos para perceber os detalhes da trilha sonora, que é o objetivo de jogar. Ou seja, quando você vai conhecer um jogo novo, não é só questão de conhecer, mas é de analisar. Vou dar um exemplo para você. Um tipo de jogo que eu não gosto de jogar é tiro. Eu detesto jogo de tiro e não jogo jogo de tiro. Piorou ainda Fortnite. Fortnite não, desculpa. Piorou ainda Free Fire. Eu detesto Free Fire, é muito ruim esse jogo, eu não gosto de jogar Free Fire. Só que eu instalei no celular, aprendi a jogar, joguei durante um tempo, peguei quase mestre, faltou só um pouquinho pra pegar mestre no Free Fire. Cheguei diamante 3, mas eu não gosto do jogo. Mas por que eu fiz isso? Para poder experimentar e conhecer. Então, quando eu joguei Free Fire, eu analisei várias coisas, como por exemplo, o Free Fire é um jogo muito simples. O gráfico do Free Fire não é um gráfico complicado, é bem fácil fazer aquele gráfico lá, para quem sabe mexer com 3D, é facinho. Só que ele é feito de uma maneira com bastante detalhe nas roupas, o que torna o jogo bem bonito também. Além disso, a música do Free Fire é muito interessante. Quando você entra no lobby, que você está esperando pela partida, tem uma musiquinha lá, né? É aquela musiquinha famosa do
Tem uma musiquinha de uma guitarrinha tocando. Ou seja, é um rock tocando ali, uma música bem tipo pegada de rock. E as pessoas gostam dessa musiquinha. Então, e essa música, que é um rock, guitarra, rock, bateria, dá uma sensação de adrenalina. Que o jogo quer trazer essa sensação de adrenalina pra você, né? Você quer jogar, você tá no tiroteio. Então, é interessante esse tipo de coisa. Bastante coisa que eu percebi quando eu jogava Free Fire. Teve uma coisa que eu percebi bastante quando eu jogava Free Fire, é que o jogo ele é muito bem produzido para celular. Por exemplo, quando você vai ficar muito tempo correndo. Se você ficar muito tempo correndo, não tem por que você ficar com o dedo na tela assim pressionando para poder correr. Tem um botãozinho no canto que você aperta assim, ó, pum, e deixa, o personagem corre sozinho. Isso facilita bastante o uso para celular. Para computador, isso não seria interessante. O computador é ideal que você coloque a pessoa para poder correr, mas no celular não. Você ficar com o dedo na tela do celular assim é horrível. Então, assim, tem os seus méritos do Free Fire e é isso que eu tô dizendo para você. Quando a gente vai jogar um jogo novo, principalmente, é analisar. Pode ser que você não goste do jogo, que é o meu caso, que eu não gosto do Free Fire. Mas você analisar e ver o que tem de bom nisso para você colocar no seu jogo numa experiência futura. E isso tudo que eu tô falando está incluído na música. Tem vários jogos que eu joguei que as músicas são muito boas, como o do Free Fire, por exemplo, que dá esse clima de adrenalina. E tem jogos que as músicas não são boas, tá? Deixa eu ver se consigo lembrar de algum jogo que a música era. Que a música era horrível. Agora eu não vou lembrar, mas tem, cara. Tem um jogo que a música é irritante, que você não dá vontade de dar um soco na tela pro negócio parar. Então, assim, analisar. Experimentar um jogo e analisar. E não só jogar por jogar, tá bom? Depois, crie. Crie constantemente. A criação é fundamental para o aumento da qualidade do que se cria, já que a experiência que ganhamos ao longo desse processo melhora a nossa qualidade auditiva e conseguimos com isso perceber nuances e detalhes no áudio que dificilmente conseguiríamos de uma hora para outra. Então, novamente, se a gente está criando músicas, a gente precisa praticar a criação. A gente precisa pegar sons que a gente gosta de um jogo, talvez replicar esses sons e mudar para tentar criar algo novo, né? E isso daqui ajuda na percepção, tá, Mike? Eu não sei se você lembra quando a gente fez aquela música do Mario, mas na musiquinha do Mario, você lembra que eu peguei, que eu ouvi a música do Mario, eu consegui identificar só o que era a bateria, que a bateria do Mario seria o... Tem a melodia, que é o tum, 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 turum, tum. E tinha até um contrabaixo no fundo, que se você reassistir aquela aula, você vai lembrar no finalzinho da aula que tinha um contrabaixo que fica tum, 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 tum. E o contrabaixo a gente não fez porque ia demorar demais de fazer. Tudo isso daí você consegue perceber se você treinar o seu ouvido na análise. Isso deve ser legal quando a gente puder fazer a parte prática comigo na aula. Eu vou te ensinar a perceber todas essas nuances de uma música ou de um som que eu tô tocando. Isso é bem legal porque você tem no seu ouvido e deixa você até mais exigente na hora de ouvir músicas. Inclusive, isso é uma das coisas muito perigosas hoje em dia. Hoje em dia, tem muita música ruim no mercado que as pessoas consomem por causa da modinha e que não são músicas boas. Porque as pessoas simplesmente não têm no ouvido, não têm o interesse em aprender a parte musical de tudo isso que está sendo tocado, tá bom? Funk. Enfim, vamos continuar aqui, ó. Por fim aqui, tem o último tópico, que é o tópico... Deixa eu só ver uma coisinha aqui, vamos lá. Ó, participe. A participação em eventos do gênero é muito importante. Isso te proporciona contato com o que é de mais novo no campo de trilhas sonoras para games e tem atualizado com as principais tendências do mercado. O que ele fala para você ir nos eventos de games para poder aprender. Você não precisa ir em eventos de games para poder aprender, mas você pode procurar vídeos no YouTube que ensinam a fazer música. E dessa forma você consegue melhorar também e aprender coisas novas. Bom, tem mais algumas coisinhas aqui que seria interessante passar para você, mas o nosso tempo da nossa aula está ficando muito grande, então eu vou finalizar aqui. Nas outras páginas aqui, ele fala que tem, se você passar aqui nas páginas, tem essa figurinha aqui, ele mostra alguns programas de edição de áudio e mostra também sons que a gente pode pegar do ambiente, para poder criar o nosso próprio jogo. Só que nas nossas aulas a gente vai usar aquele programinha que eu já usei com você, que é o BandLab. E a gente vai criar uma música do zero.
Beleza? Uma música do zero para o nosso próximo jogo. Porque o nosso próximo jogo vai ser um jogo de RPG, que a gente já viu também no curso, mas a gente vai aprofundar dessa vez. E a gente vai criar uma música nossa mesmo para esse jogo, tá? Vou pensar certinho o que eu posso estar fazendo para ficar bem legal. Se eu levo alguma coisa para poder tocar, se a gente cria tudo digitalmente. Vou pensar. As próximas aulas serão umas aulas bem divertidas de música e vai ter bastante coisa que você vai querer gostar de aprender. Tudo bem? Então é isso daí, Mike. Não esquece aí de responder o formulário. E vamos ver o que vai virar. Estou planejando aqui algumas coisas para a nossa próxima aula de música. Já que agora a gente vai aprofundar nisso daí, a gente vai ter mais umas 2 aulinhas e é o suficiente para poder criar a nossa própria música, para o nosso próprio jogo. Tudo bem? Então é isso daí, a Mike. Um abraço. Vejo você na nossa próxima aula. Fui!